ABBV, está começando mais uma hora do esporte, hoje quinta-feira, 6 de dezembro. Eu sou o Gustavo Guimarães, ao meu lado Samir Saad. Diogo, tudo bom, meu querido? Beleza, e você? Tô feliz, tô cansado, Cansado, porque teve né? esse contratempo aqui no bastidores, que eu tive que trocar de camisa. Metros em 30 segundos, Tá Samir. louco, eu sou o Zayn Bolt brasileiro. Mas é bom, já entra pilhado. Já estamos pilhados no programa hoje com muita coisa, muita matéria legal. Não, tem futebol? Tem um pouquinho de futebol que tá acabando, né? O basquete, vôlei, né? Ficar Mas um a gente mês vai sem futebol vai conseguir ser, falar de tudo, né? vai ser Até- difícil, né? Pois é, mas então a gente precisa da participação de vocês, né? Facebook, né? Redes sociais, YouTube também, a gente tá ao YouTube vivo, também, né? a gente tá ao vivo no YouTube, Vitão? Hoje a gente não está ao vivo, mas a gente está testando Mas ficar ao vivo no YouTube. depois do programa Começamos a gente vai lá semana pro passada, YouTube. essa segunda-feira, então comenta aqui, dê seus comentários, dê seus palpites, o que você gosta, o que você não gosta, qual coxinha você gosta de calabresa isso ou de aí. frango, né? A gente precisa de vocês para fazer esse programa funcionar. E se inscreve no YouTube também, que esse programa vai pro YouTube, caso você não possa assistir ao vivo, né? Tô Exatamente. gaguejando aqui que eu tô cansado, mas vai pro YouTube, como sempre, né? Sim, como Curta a todos. nossa fanpage no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Twitter e no Instagram, tudo WTV Brasil. Então é nóis, vamos começar o programa. Bora então? Vamos Bora. falar de basquete? Vamos falar de basquete. Vamos falar então de NBB, tá rolando NBB, temporada 2018-2019. Vamos começar com a classificação, pra favor. gente já ver como que tá a classificação da NBB. Lembrando que nessa fase são 14 equipes. Dessas 14, 12 se classificam para a próxima fase, tá vendo? Uma é rebaixada, 14ª, uma equipe não acontece nada, 13ª, e da 12ª em diante, todas as equipes vão para os playoffs. Só que do primeiro ao quarto colocados, eles já passam direto, pulam uma fase, a fase de oitavas de final, que do quinto até o 12º, eles vão para as oitavas de final, se enfrentam em melhor de 3 partidas, ou seja, aqueles que ganharem 2 jogos avançam, e aí a partir das quartas de finais, os 4 que vão passar, mais os 4 primeiros que já estavam garantidos, se enfrentam sempre em melhor de 5 jogos, ou seja, ganhar 3 jogos para vencer. Para vencer não, né? Para seguir para a próxima fase. No momento a classificação é Franca em primeiro, Flamengo em segundo, Pinheiros em terceiro e Paulistano em quarto. No momento, esses são os 4 times que iriam automaticamente para as quartas de finais. Quem iria para as oitavas? Paulistano, Botafogo, Minas, Mogi das Cruzes, Corinthians, Vasco, Basquete Cearense, Bauru e São José. O Joinville está na única posição que você não acontece absolutamente nada. E o Brasília, nesse exato momento, se o campeonato acabasse hoje, pois é, o Brasília seria rebaixado. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Um dos principais basquetes clubes de basquete do Brasil tá em último lugar. Tradição, né? Tradição. Sempre chegando, né? Sempre lá em cima na NBB, principalmente, né? Uma decadência, né? Decadência. Vamos investigar o que está acontecendo com o time do Ah, Brasil. deve ter alguma- Conseguiu os playoffs. Deve ter algum problema, crise interna. Eu não sei como que funciona os bastidores do Brasília, mas a coisa tá preta. Pá, tá em último é porque a situação tá Nem que horrorosa. tá em décimo, né? 11º tá em último. Porque o Bauru, por exemplo, é um time também que sempre chega, Sim. tá em 11º, né? Então até aí é aceitável. Agora, em último, né? A gente tá vendo ali que tem 2 vitórias em 12 jogos. Em 10 jogos, desculpa. Mas mesmo assim ainda continua pior ainda. sendo péssimo, né? 2 vitórias em 10 jogos é preocupante, né? Para um time que sempre chegou, para um time que sempre tava lá em cima, né? É sempre um dos favoritos pra Sempre ganhar um dos a NBB. favoritos. Mas então a gente agora vai ver os próximos jogos da NBB. Eu vou pedir pro Vitão colocar para vocês verem os próximos jogos da NBB. Lembrando que a NBB tem jogo quase todo dia, se eu não me engano só domingo não tem jogo, né? Mas praticamente todo dia tem jogo da NBB. E os ingressos sempre são preços acessíveis, olha lá. Próximo jogo é tudo no dia 8, se eu não me engano. É dia 8, né, Vitão? Que tá meio ruim aqui de enxergar, mas é dia 8, ó. O Bauru enfrenta o Paulistano. O Bauru jogando em casa, lá no Panela dia 6, né? Hoje, então tá acontecendo junto tá com a gente. agora. Junto com a gente. Bauru e Paulistano, lá em Bauru. E o Mogi tá recebendo o Joinville. Próximos jogos. Próximos jogos vai ter Mogi das Cruzes. Eu tô bugado aqui, gente. Tá muito ruim pra enxergar, que eu tô precisando de óculos aqui. Dia 7. Basquete Cearense e Vasco.
E no outro jogo é Flamengo e Botafogo. Clássico, hein? Botafogo vai ser amanhã. Clássico. Esses jogos de amanhã. E tem mais alguns jogos. Mogi das Cruzes recebe o Corinthians. No sábado. Isso já no sábado. E o São José recebe o Joinville. Aí, esses jogos são jogos de equipes que estão ali brigando para se classificarem, né? Entre o 9º e o 12º lugares, mas jogos emocionantes, hein? Jogos vale emocionantes, a pena. Principalmente Botafogo e Flamengo, que é um clássico. E vai ser no Maracanãzinho, eu acho? Não, vai ser no ginásio da Tijuca. Da Tijuca? Que é onde o Flamengo manda os jogos de basquete lá. Ah, podia ser no Maracanãzinho, né? Maracanãzinho que cabe quantas pessoas? Ah, bastante. Acho que cabe umas 20 mil pessoas, se eu não estiver falando besteira. Às vezes dá público maior que jogo de futebol, né? Que está acostumado com esses grandes públicos, né? Ó, o pessoal já tá comentando. O pessoal tá comentando aqui. O Vitor Batista tá falando, final do futsal tá parada. Tá parada o final do futsal. Tá jogando, mas ele falou que o juizão tá contundido. Uma verdadeira várzea, segundo que várzea, o hein? Vitor Batista. Que várzea, hein? Pro juiz tá contundido. Pois é. É um Valdívia. Será que é um Scarpa, é um Guerrado. Continua comentando aqui. Saber até pra informar também quem tá assistindo. O Luiz comentou, ainda bem que trocou de camisa. É porque assim, eu tava com uma camisa azul. Chega de Palmeiras também. Não, eu não tava de Palmeiras hoje, né? Mas eu estava de azul, a cor da camisa do Vitão. Eu vim em homenagem ao Vitão hoje. E é um azul... Que tom de azul seria? Um azul turquesa, digamos assim. Pode ser. E ficou confundindo no cromo, ou seja, eu tava transparente, como eu sou pra muita gente. De lado. Inclusive para as meninas. Então eu saí correndo, corri 500 metros em 30 segundos e troquei de camisa. Essa é a verdadeira história. Histórias emocionantes da WTV Brasil. Porque como é um programa de esporte, a gente tem que dar o exemplo para vocês. Né? Então começa da gente praticando esportes, né? Até mesmo antes de começar o programa. Por isso que eu tô magro desse jeito. Na verdade foi só um incentivo, ele fez isso de propósito para incentivar o esporte. Incentivar atletismo, né? A criançada não se drogue, não beba. Se for beber, beba com moderação. A partir dos 18 anos, não dirija bêbado e pratique muito esporte. E beba muita água. A gente já vai ver o que está acontecendo lá na final do futsal. Isso, aí a gente já vem com mais informações. Mas obrigado, Vitor. Valeu. O Vitão é o nosso melhor diretor do que o pessoal das grandes emissoras. E o cara que falou a notícia também chama Victor. Então, Victor, olha lá, é tudo com Victor, né? É isso aí. Mas vamos seguir falando de basquete. Agora a gente vai pegar o avião, vai lá para os Estados Unidos, para NBA. NBA pegando fogo também. Depois a gente vai falar o que aconteceu lá. Vamos passar a classificação da NBA. Começando pela Conferência Leste, lá é dividido em Conferência Leste e Conferência Oeste. Depois os melhores de cada chave se enfrentam nos playoffs, não é isso, Samir? É isso. E aí a final sempre é de um da Leste com o final de alguém da Oeste, não é isso? Começando pela Conferência Leste. Conferência Leste, isso. O Toronto Raptors é o primeiro. Lembrando que os 8 melhores que se classificam para os playoffs, né? No momento são Toronto Raptors... Eu não sei inglês, gente. É o Bucks, depois vem o Philadelphia, o Detroit e o Indiana Pacers. Exatamente. Pacers. E aí, em sexto, Boston. Em sétimo, Orlando Magic. Em oitavo, os Charlotte Hornets. Se o Boston não ganhar, olê, lá. Exatamente. Seriam esses 8 que iriam para as playoffs, né? E Miami Heat... E o Cleveland Cavaliers e o Chicago Bulls, times tradicionalíssimos, né, do basquete americano, ficando de fora no momento. Que decepção, gente. E do outro lado, na Conferência Oeste, que aí teve um jogo que a gente vai falar já já. Do lado da Conferência Oeste, vou pedir pro Vitão trocar. Quem é líder são os Denver Nuggets. Olha só, os Nuggets em primeiro. Seguidos do Oklahoma City Thunder, dos Los Angeles Clippers, Golden State Warriors em quarto, Los Angeles Lakers em quinto, os Memphis Grizzlies em sextos, Portland em sétimo e o Dallas em oitavo. No momento, esses seriam os classificados. E só para falar o que aconteceu nessa Conferência Oeste, Vitão, corta para mim aqui, Vitão, porque o que eu vou falar é... sensacional. Eu acho que todo mundo aqui conhece o LeBron James, né? Sim. Eu acho que não é... um dos melhores jogadores de basquete da história. Não é novidade para ninguém elogiar o LeBron James. É chover no molhado se falar
bem do LeBron James, quem gosta de basquete. E quem não gosta também, só vê coisa boa do LeBron James, né? Em quadra. E nessa madrugada, de quarta para quinta, né, no horário de Brasília, o time dele, o Los Angeles Lakers, jogou contra o San Antonio Spurs, que é um time também tradicional, que sempre chega, né, nas finais. E o LeBron James sozinho fez nada mais, nada menos que 42 pontos. Samir Saad. Eu não sei o que eu falo. Juro por Deus, eu não sei o que eu falo. 42 pontos. Qual foi o último jogador que fez 42 pontos? Qual foi o último time, né? O último time aqui na NBB, que fez, principalmente, né? Os times lutam para chegar a 60 pontos. O cara é um gênio, é um Messi do basquete, podemos dizer assim. Porque o Pelé é o Michael Jordan. Exatamente. Agora, o cara consegue fazer 42 pontos em uma partida. 42 pontos. Gente, eu tô... Não é à toa que ele é o King James, né? Sim, quando o Gustavo mandou o roteiro falando, ó, teve 42 pontos no LeBron. Eu não acreditei, gente. Não é possível isso. Nem eu acredito. Não é possível isso, gente. O cara é simplesmente genial, merece onde tá, só tem que ir pro Boston. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, tá com 33 anos, hein? 33 anos. É bom que seja rápido. O Boston é o maior campeão da NBA, né? É um time verde e branco, gosto muito. Já não gostei. Então, não gostei. É isso. Mas um fato curioso foi que ele, né, na semana do jogo, na noite anterior, ele dormiu 11 horas seguidas. Ele postou no Twitter dele, ele falou, meu Deus, eu fui dormir 8h30 da noite e acordei 7h30 da manhã. 11 horas de sono. Não seria 9? Não, dá 11. De 8h30 até 8h30 dá 12. Tira uma, 7h30. Certo. 11 horas de sono. Sou burro. Ininterruptas, 11 horas de sono. E aí o pessoal, ele postou, tô cansado, dormi 11 horas, então imagina se ele não tivesse cansado. Imagina. Queria eu estar cansado assim, dormir 11 horas por dia. E fazer 42 pontos. Fazer 42 pontos, jogar nos Lakers, né? Morar nos Estados Unidos, morar em Los Angeles. E detalhe, né? Ele é um dos mais velhos, né? É um dos mais velhos. Mas a 33 também. anos. Mas a molecada de hoje, a molecada que tá começando a jogar basquete agora, que tá começando a entender basquete agora, tem ele como uma das referências. Sim, referência. Que nem a molecada que tá começando a jogar bola, tem o Cristiano Ronaldo, o Messi. E o cara é sensacional. E anda com o Ronaldinho Gaúcho também, né? Anda com o bruxo. Então, assim, só pra fechar, o time dele, o Lakers, ganhou de 112 a 113 do San Antonio Spurs. Ou seja, de 121 pontos, ele fez 42, que é praticamente um terço. Então, de cada 3 pontos do seu time, um era do LeBron James. O cara é genial. Genial, né? Nem no basquete, no videogame, essas coisas, eu consigo fazer 42 pontos. Eu não consigo fazer um ponto, porque eu sou horrível no basquete. Tem jogo aqui da NBB que os times lutam até o último minuto para conseguir chegar. Não, o nível não é o mesmo. Né? Não, mas é só para ter uma... Ele sozinho fez mais pontos que às vezes muita equipe faz em jogos, né? O Luizão tá falando aqui, lendo os comentários aqui no Facebook, o futsal ainda tá parado, aguardando o juiz reserva e já tá 40 minutos parado já. Isso, a gente vai, depois do intervalo, a gente já vai trazer mais informações apuradas. E o Ricardo Marcelo tá falando aqui, e aí, moçada bonita, Osasco na área. Chegou quebrada. Osasco na área. Já vai falar de vôlei e vai aparecer o Osasco, né? Mas a gente tem tempo ainda, Vitão? Chamar intervalo? Temos tempo. Então vamos começar a falar de vôlei. Vamos falar do vôlei então. Superliga Masculina de Vôlei tá rolando. Vamos ver a classificação da Superliga Masculina de Vôlei. E aí depois da classificação. Isso, depois da classificação a gente vê os próximos jogos. Mas, por enquanto, Superliga de Vôlei Masculina, classificação. É o SESI? SESI em primeiro. Não tem segredo. Ou melhor, não tem novidade. SESI em primeiro, SESC em segundo, e aí o Taubaté em terceiro e o Cruzeiro em quarto. Cruzeiro que disputou o Campeonato Mundial de Clubes, foi eliminado na fase de grupos, né? Não deu, mas pelo menos estava lá, né? No Mundial. Em quinto, Vôlei Renata. Em sexto, Maringá Vôlei. Sétimo, Itapetininga. Em oitavo, Minas. Nono, Ribeirão. Décimo, Corinthians. Olha o Corinthians aí. E em 11º, São Judas. E em 12º, Ponta Grossa, Caramuru. E aí, assim, mais uma vez, o SESI liderando, né? SESC em segundo. Não tem muita surpresa, né? Foi o que você falou. Muita surpresa. Vamos ver os próximos jogos da Superliga Masculina? Só pra ver como é que vai ser, quem que joga com quem. Se você tiver
em algum lugar aí por perto, por favor, vai assistir. Dia 8 de dezembro, mais conhecido como sábado, né? Jogam Vôlei Renata e São Judas, 17 horas. No mesmo dia, essa rodada toda vai ser no dia 8. Vôlei Itapetininga contra o Sesc Rio de Janeiro. E o SESI, o líder, recebe o Taubaté. Jogão, hein? Jogo bom pra ver. Jogo bom. Virando a página, Vitão. Próximos jogos, Maringá recebe o Vôlei Renata. O Minas recebe o Sada Cruzeiro. E o Ponta Grossa recebe o Corinthians. Esses são os jogos da Superliga Masculina de Vôlei. Vai ser uma boa rodada. Jogos bons, né? Jogos bons. É bom, jogo de vôlei eu gosto de assistir. Porque tem emoção até o final. Tem emoção. A última vez que eu acompanhei vôlei, ou melhor, a primeira vez que eu acompanhei vôlei foi nas Olimpíadas de 2012. Que foi Brasil e não lembro, acho que o Brasil foi campeão, foi feminino. Se não me engano, o Brasil foi campeão olímpico, né? Pequim. Foi a coisa mais linda que eu já vi no mundo. Não, Pequim foi em 2008. 2012 foi em Londres. E foi o melhor jogo que eu já vi na minha vida de vôlei. De lá pra cá eu comecei a me interessar por vôlei. É muito bom. É muito bom. Às vezes a equipe tá ganhando de 14, né, por 1 ponto no tie break, mas toma virada, vôlei é muito legal. Vôlei é maravilhoso. E a gente tem aqui o SESI, né, na Leopoldina, aqui em São Paulo principalmente, né, um ginásio muito bonito. Quem tiver oportunidade, vai lá prestigiar o SESI, né. Um hobby pra você é acompanhar o vôlei. Exatamente. Tanto masculino quanto feminino. E aí quem sabe você não se interessa, né, começa a praticar esporte também. Saudável praticar esporte. Só pelo amor de Deus, não vai me quebrar alguém. Porque eu tava jogando, vou contar uma triste história. Um caos. Na minha antiga escola eu tava jogando vôlei no intervalo, né? E, mano... Ai, meu Deus. Na hora, é que eu sou alto. Pra você acha que eu sou baixinho aqui, mas eu tenho 1,87 m de altura. Eu sou um gigante perto da pessoa na minha escola. Então eu sempre ficava na rede. E teve uma menina lá que ela foi cortar a bola. E eu bloqueei. E a bola voltou na mão da menina e ela deslocou o dedo. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei em choque, acho que uns 2 meses sem jogar vôlei. De verdade. Que trauma, hein? Que trauma. Vôlei traumatizante. Vôlei traumatizante, Pirituba. Vou criar um clube de vôlei. Traumatizante Pirituba vai ser campeão mundial. Então, pra que o Samir se cure desse trauma, a gente vai chamar um intervalinho, né? Rapidinho, pra ele dar uma respirada, né? Pra falar que já passou, a mão dele já tá boa, né? A mão dela, então, no caso. A mão dela, né, no caso. A gente vai até ligar pra ela nesse intervalo, pedir desculpas, né, pelo Samir. Eu já pedi no caso e ela me odeia até hoje. Não, mas agora vai mudar. Então não saia daí, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais a Hora do Esporte. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, a gente tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica
Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde e quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que é a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou R$5. R$5 numa base. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos para o segundo bloco da Hora do Esporte. Hoje é o dia 6 de dezembro, quinta-feira. Hora do esporte. Hora do esporte, né? Eu tô cansado ainda do pique que eu dei. Ainda não recuperou? Ainda não recuperei. É que eu tô fora de forma. Eu tô fazendo futebol. Vamos então dar a notícia, né, que a gente tava vivendo. O que tá acontecendo? Tá rolando a final da Liga Paulista de Futsal. Estão jogando lá Corinthians e Sorocaba. Sorocaba é o time do Falcão. Hoje é a despedida oficial do Falcão dos gramados, né? Ele que é a última partida oficial da carreira dele. Triste. E aí o que aconteceu? Com menos de 2 minutos de jogo, o juiz, o árbitro, né, Emerson Fernandes, ele se chocou com o jogador do Corinthians, com o Douglas Nunes. E aí ele sentiu o joelho. E aí imediatamente ele caiu no chão e aí sem condições de apitar. Então eles estão nesse processo de substituição do árbitro, mas pelo que a gente viu aqui, o árbitro que está vindo para substituir está preso no trânsito. E São Paulo quase não tem trânsito, né? Não sei se vocês conhecem aqui a cidade, mas... E esse horário também é 8 horas ali na Marginal. Hora do rush. É horário que tá tranquilo a Marginal, você anda livre, não tem nenhum carro na rua. Então ele tá se atrasando, o jogo tá mais de 40 minutos parado. E lamentável, né, que isso aconteceu. Vamos lá. Primeiro, o mais importante. É a última partida do Falcão, oficial. Segundo, é uma final de liga de futsal. Terceiro, o juiz se choca com 2 minutos de jogo. Quarto, o árbitro tá parado há 40 minutos no trânsito. Em São Paulo. É o primeiro ou o segundo jogo? É o último jogo. É o último jogo, o jogo da taça. O que mais falta acontecer? Não brinca. Acabar a luz. Nem brinca que do jeito que tá aí, a bruxa tá solta, hein? Meu Jesus Cristo, é a última partida do Falcão, é o jogo da taça, é uma final de campeonato, o juiz se machucou, o juiz reserva tá preso no trânsito. Meu Jesus Cristo, o que vai falta acontecer aqui? Ronaldinho Gaúcho aparecer. Nem brinca. Porque ele vai em rolê aleatório, né? Pode acontecer. Mas então, só pra deixar claro então o que tá acontecendo é isso. Então, já que a final não tá rolando, assiste a gente aqui, fica com a gente, porque com certeza essa final só vai voltar depois que acabar o programa, então fica com a gente aqui, não é isso? E por falar em ficar com a gente aqui, lendo os comentários aqui, o Ricardo Marcelo tá falando: Samir, para de usar tóxico, eu não uso entorpecentes, eu sou um menino saudável. Isso é sério. O Auro Andrade Guimarães falou: posso perguntar qualquer coisa, Gustavo? Pode, tem alguma coisa pra falar pra gente? Se o horário permita, qualquer coisa, tamo aí. Nada, pode falar à vontade aí, não tem problema. A gente tá na internet, a internet é um lugar segredos do Gustavo. O Gustavo? O que eu tô falando? O Aurão é comédia demais. Comédia, né? O Ricardo tá falando aqui: sentiu o joelho e perdeu a carteira. Jogo do Corinthians. Não entendi essa piada, não entendi. Perdeu a carteira, né? Não entendi. E a Milena Franco tá falando aqui: manda um beijo para o pessoal de Santo André. Um beijo pro pessoal de Santo André, gostamos muito dessa cidade. Uma cidade que eu já assisti o jogo do Palmeiras aí e não gostei do resultado. E a Milena, que inclusive ganhou um bolão do Campeonato Brasileiro. Ela ganhou quanto? Que ganhou mais de R$400.
Casa comigo? 432, a menina já é casada, inclusive, com um cara de 1,95, então acho que não é uma boa, não. Um pouco mais alto. Ganhou. O Luizão tá falando aqui, pela regra tinha que ter anotador ou cronometrista habilitado para apitar, né, dentro do ginásio. E a Karine Garache tá falando encerra o jogo. Curta e grossa. Eu acho assim, não vão encerrar, mas por ser a despedida do Falcão, Sim. né? Eu acho que em último caso vão fazer isso. Por mim, desse jogo rolar eternamente, só pro Falcão não se aposentar. Faz um show, faz um churrasco, chama a galera. Só pro Falcão não se aposentar. Pois é. Eu nunca tirei uma foto com o Falcão. Ele tava aqui no GT Plaza. Notícia dada, prestação de serviço dada. Então vamos falar agora de Copa Sul-Americana. Que jogo ontem. Que jogo, hein? Um brasileiro na final, né? A final foi ontem entre Júnior Barranquilla, o time colombiano, e Atlético Paranaense, o time brasileiro. Primeiro jogo, né? O jogo foi lá na Colômbia, Sul-Americana. Foi 1-1. E aí, Samir? Os primeiros 45 minutos o Atlético não entrou em campo. Só deu o Júnior Barranquilla. Só que os caras, não sei se eles sentiram o peso, porque os dois times eles estão disputando o primeiro título internacional da história. O Atlético já chegou numa final de Libertadores em 2005, perdendo para São Paulo. E o Júnior Barranquilla nunca chegou numa final de Libertadores ou de algum torneio internacional. Então, os primeiros 45 minutos, lógico que o Atlético se recuou, né, porque está jogando fora de casa. Para conhecer o time. Para conhecer o time, só que eles não entraram em campo, figurativamente falando, né? Só deu o Júnior Barranquilla. Só que pressionar não significa ganhar o jogo. Porque no começo do segundo tempo o Atlético já foi lá e fez o gol com o Pablo, com 5 minutos. O Júnior Barranquilla empatou. A vantagem é do Atlético, querendo ou não, fez um gol fora de casa. Não tem gol. Não tem gol fora de casa, mas os caras já... Só precisa ganhar em casa. Só precisa ganhar, fazer o simples. E o Júnior Barranquilla teve a chance, praticamente no final do jogo, teve a chance de ganhar o primeiro jogo, e com um pênalti, né? Teve o pênalti, foi um pênalti que o som da trave, da bola batendo na trave, deu pra ouvir na Rússia. Foi uma paulada. Uma paulada, a trave tá tremendo até agora. Zagueirão, né? Zagueirão. E se o Santos vai na bola, ele morre. Não, e você vê que assim, foi o zagueiro, ele chama Rafael Pérez, que cobrou o pênalti. E eu acho que o Santos deve ter estudado, o Santos, goleiro do Atlético, porque ele ficou no meio. Sim. Só que, obviamente, ele não chegou na bola por causa da velocidade. Depois vocês pesquisem, né? Depois que acabar o programa, calma. Vocês pesquisem esse pênalti. Foi uma porrada. O cara fechou o olho e sentou o pé. Se ele tivesse colocado a mão na bola, ele teria deslocado o pulso, ou quebrado o pulso. É perigoso, mas... De verdade, a gente não tá mentindo, não tá exagerando, não. Ele ia quebrar o pulso se ele colocasse a mão na bola. E pra sorte do Atlético, né, o pênalti não entrou. Bateu no travessão, voltou. E foi tão forte que a bola quase saiu da área no rebote. Pegou no travessão e voltou lá por cima, quase saiu da área. E detalhe que nesse jogo, a torcida do Atlético fez um dos torcedores do Atlético fez um cartaz. Foi a coisa mais bonita que eu já vi no futebol esse ano, que foi eles com a bandeira da Colômbia agradecendo pelo que fizeram com a Chapecoense. Sim, porque agora, dia 29, fez 2 anos do acidente trágico que matou 71 pessoas no avião da Chapecoense, que ia disputar a final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional, que é rival do Júnior Barranquilla. Ou seja, Brasil e Colômbia novamente numa final de Sul-Americana. E graças a Deus, não aconteceu nada. Vai ser em campo, né? Vai ser em campo e foi um agradecimento do Brasil inteiro pro pessoal da Colômbia, que virou nossos verdadeiros irmãos. Deram um show, né, de solidariedade. E então, o primeiro jogo na Colômbia 1-1, agora o próximo jogo é quarta-feira já, próxima quarta-feira, dia 12, e aí o Atlético leva, né? Eu acho muito difícil do Atlético perder esse título. Você acha? Eu acho. Porque o Júnior Barranquilla, se ele não fez nada no primeiro tempo jogando em casa, o Atlético, com o time que tem, com o Rafael Veiga, com o Pablo, com o Nicão, que é o artilheiro da Sul-Americana no Atlético. Então, eu acho muito difícil esse título não sair da Arena da Baixada. Sim. A não ser que o Atlético faça muita força para perder. Vai ser o jogo da vida do Júnior, né? Sim. Porque o Atlético tá jogando bonito, é um dos futebol, não sei qual que é o plural de futebol. Futebols, você que entende, por favor, comente. É um dos futebol, uma das equipes que está jogando melhor, né, no Brasil atualmente. Está todo mundo elogiando esse time do Atlético, porque é um time que vai pra frente, ganhou do Fluminense os 2 jogos
e não tirou o pé em nenhum. No Campeonato Brasileiro ficou só atrás do Palmeiras no retorno. Exatamente, foi o segundo melhor time. Foi o segundo melhor time do retorno. Então passa muito na mão do técnico, né? Thiago Nunes. Thiago Nunes, essa virada de comportamento. Que pra mim, ele seria o segundo melhor técnico revelação do campeonato. O primeiro é o Odair Helma do Inter. Daqui a pouco a gente vai falar disso, que a gente vai comentar a seleção do brasileiro. Mas eu acho, na minha opinião, o Atlético ganha sem sufoco. Só placar pro jogo de quarta. 2-0 Atlético. 2-0. Acho que eu vou nessa, só que vai ser o 2x1. 2x1 Atlético. Mas, bom, né? Primeiro título internacional de Curitiba. Né? E o Atlético tem uma estrutura boa, né? Tem CT bom, tem uma arena moderníssima, né? A única arena no Brasil que o teto pode fechar totalmente. Retrátil. Totalmente fechado. Gramado sintético, sintético. Tá tudo a favor, vai ter mais de 40 mil pessoas na Arena da Baixada, com grama sintética, com o jeito que o Atlético joga, tocando a bola, mais eficiente, né? Outro programa a gente tava falando aqui de resultado ou futebol bonito. Então o Atlético tem esses dois. Juntou os dois. Então vai ser tudo uma maravilha. O Atlético dificilmente vai perder esse título. E não vou fazer aposta dessa vez. Não vou fazer. Ainda bem. Temos tempo ainda, Vitão? Temos tempo. Então vamos começar a falar de Brasileirão. Saudades. Que já acabou, né? Agora só em abril ou maio do ano que vem. Mas agora que acabou o Brasileiro, a CBF está divulgando alguns números, né? Do campeonato passado. E ela divulgou a média de público do Brasileirão, que bateu o recorde. 18 mil pessoas, hein? Foi a maior média de público da história, desde que começou esse formato de campeonato. Eu acho pouco. Brasileiro. Ainda a gente tem aí, Vitão, uma arte. Brasileirão, média de público. Bateu na casa... Não é ranking, é um outro. Bateu na casa dos 18 mil. Ah, tá aqui, não fiz o lugar errado. Então, aí, só para o telespectador acompanhar com a gente, qual que é o número? Só um GCzinho, bem básico. 18.821 pessoas. 18.821. É muito pouco, sinceramente é muito pouco, mas eu acho que é culpa da CBF também. E dos clubes, querendo ou não. Tem vários fatores, né, que influenciam. Mas é que o Brasil é o país do futebol, O Brasil é o país do futebol. Podia ser maior. Tem o templo do futebol, que é o Maracanã, que cabe 70 mil pessoas. Em jogo médio vai 15 mil pessoas. No jogo do Fluminense vai 3 mil pessoas, 5 mil. Flamengo vai um pouco mais, 40 mil, 35 mil. Então, vendo essa vergonha que tá o futebol brasileiro hoje, de nível técnico, de futebol teatro, eu acho que digamos muito assim. Os preços das arenas que tá afastando o torcedor. O Allianz Parque, eu sempre falei assim, que o preço do Allianz Parque é um absurdo. R$100 o mais barato, que é o Gol Norte, onde ficam as organizadas. Na Arena Corinthians, quanto que é? O ingresso mais barato? Não, é um pouquinho mais barato, R$60, R$50. Que eu acho que é o preço das arenas que podia ser... uma arena é aceitável. Aceitável, né? Pro Maracanã tem... O ingresso é R$28, se eu não me engano, a meia, né? Pacaembu, em Jogos do Santos, tem R$24 a meia. Ou seja... Acessível, né? Muitos clubes colocam esse preço acessível, né? O Botafogo fez uma promoção maravilhosa, que muita gente tira sarro, mas... encheu o estádio. Encheu o estádio, que o preço era R$2 o ingresso. R$5. R$2,50 mesmo. Só que também falta a vontade da torcida de apoiar o clube, de torcer, de ter essa experiência, porque assistir o jogo em casa, no conforto, na TV, essas coisas, é uma coisa. Agora você sentir a emoção do estádio, cantar, pular, comer um dogão na esquina. Tá se perdendo. Se perdendo essa essência do futebol. Por conta da violência também. A violência do futebol. Fatores. Mas última vez, esse ano eu não vi tanto briga de torcida. Eu acho que eu não vi briga de torcida esse ano, se você parar pra ver. Mas ainda assim o pessoal ainda tem a meia dúzia de indivíduos vagabundo, bando. Posso falar o termo aqui, Vitão? Não. Calma. C, que começa com C? Não, vamos com esse bando de covarde, né? Pra não falar outra coisa. Que passa uma outra imagem. Passa outra imagem. Eu faço parte de torcida organizada, eu sei o que acontece no meio das torcidas organizadas, tanto coisa boa quanto coisa ruim. Lógico que a gente não pode julgar uma entidade por conta de meia dúzia de indivíduo, porque na torcida organizada tem muita coisa boa. Acho que em todas as organizadas fazem campanhas sociais, doação de sangue, doação de alimentos, brinquedos, campanha para moradores de rua, como é o caso da
da Mancha Verde, que faz esses trabalhos sociais. Lógico que, infelizmente, tem a meia dúzia de indivíduos. Mas eu acho que isso não é motivo para deixar de ir no estádio. Lógico que eu tenho medo das pessoas, mas eu não acho que isso é... É que junta tudo, né? O conforto de ficar em casa. Sim. Com o medo de sair, a pessoa acaba ficando em casa, né? E ainda mais com a TV, que o lance passa 300 vezes. Se o juiz errou ou não, a gente já sabe na hora. Sim. Ali. Então, junta tudo. E fora também fatores, que nessas arenas, vamos supor, eu tenho uma família, esposa e 2 filhos. Para eu ir no Allianz Parque. Tem isso também. No Allianz Parque, criança paga, no caso, não importa a idade, criança paga. Se foi um feto de 3 meses, paga. O ingresso tá entre 200 e 250 reais, no caso. Então imagina, 250 meu, 250 da minha esposa, 500 reais. 750 para o meu filho e mais R$1.000 praticamente para... 1.250 no caso, se eu tivesse mais um filho, 3 filhos. Mais a comida. Comidas e bebidas. Então, olha, mais de um salário mínimo, gente. Não, eu acho, e sozinho, se você quer passar bem, R$150 você vai gastar. Sim. Numa arena moderna, assim. Então, isso também é um outro fator que tira as pessoas do estádio, né? Que afasta, né? Mas, ó, a gente tá aqui no Facebook, tá opiniões divididas, ó. O Luiz Carlos falou... Nosso Luiz Lusa, que apresenta, né, a Hora do Esporte, segunda, também tem a edição às 20 horas. Ele tá falando, Atlético vai ser campeão porque conseguiu arrancar o empate. Um bom resultado. Mas aí, o Ricardo já comenta embaixo. Vai dar Colômbia. Pode ser que dê. Também a única coisa boa da Colômbia. É o jogo da vida dos caras, né? Tanto para um quanto para outro, é o primeiro título internacional. Então, sim, vai ser o... Porque eu acho que Acho que o maior time da Colômbia é o Atlético Nacional, sim, que é bicampeão da Libertadores, que está mais em evidência. Que, obviamente, fez a coisa mais linda no futebol, que foi aquele... O gesto para a Chapecoense. Então, vai parar a Colômbia, praticamente, sim, caso o Júnior Barranquilla ganhe a Sul-Americana. Vai parar Curitiba vai também, parar, né? E haja zoeira pra cima do Curitiba, hein? E o Curitiba não subiu, né? Curitiba não subiu. Continua na Série B. Continua na Série B, com a torcida... Paraná caiu. Com a torcida do Curitiba indo com pouco público. Eu acho que o time também não ajuda, mas... Tudo bem. O Atlético só vai mostrar a superioridade que começa desde a administração e agora chega na equipe. Eu não concordo com isso. Mas no próximo bloco a gente vai falar. A gente vai... Que já vamos pro intervalo. Eu vou mas dar uma continuem comentando aqui. Tá muito boa a discussão. E eu vou dar uma cornetada na diretoria do Atlético Paranaense, hein? Não percam, hein? Até daqui a pouco. Até mais. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, a gente tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Por que
que vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde, quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que é a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou R$5. R$5 numa base. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Estamos de volta. Terceiro e último bloco da Hora do Esporte, passando rápido hoje, passando rápido, mas essa musiquinha tá muito legal, né? A essa gente musiquinha... entra no clima, os comentários hoje muito legais, o pessoal tá participando no Face, continua participando, a gente precisa dessa interação, né? Comenta aqui se você gostou da minha dancinha. Comenta aqui. Dança do acasalamento. A gente tava falando de média de público, né? Aí a CBF também divulgou o ranking. Aí sim, Vitão, o ranking, né, que mostra as equipes que mais encheram o estádio em 2018. Isso já é uma tela cheia, né? O Flamengo lidera com a média de 47.139 pagantes, seguido de São Paulo com 34.320. Aí vale lembrar que os estádios que eles jogam são maiores, os maiores, têm maior capacidade, né? O Flamengo joga no Maraca, São Paulo no Morumbi. Que é o Morumbi é o maior estádio particular da América Latina. Sim, recebem 60 mil pessoas tranquilamente. Aí em terceiro vem o Palmeiras com 32.356, em quarto Corinthians com 31.367 e o Vozão. E aí o Vozão, Ceará, 28 mil. E vai lembrar que o Fortaleza também, que jogou a Série B, também lidera esse ranking, tá? Se eu não me engano, tem página 2, mas é que só tá da Série A. Mas o Fortaleza, se eu não me engano, ele empata com o Ceará ou fica à frente do Ceará. Mas é que como esse ranking tá considerando só a Série A, Fortaleza não aparece, mas vai ser interessante, porque ano que vem a gente vai ter Fortaleza e Ceará. Sim. Na Série A, então a rivalidade vai ser grande. Então vamos virar a página, Vitor? Agora, uma coisa que eu não... Olha lá, Internacional com 27.701 pessoas, o Grêmio 22.264. Aí é um desperdício por causa desperdício. Da arena. O Bahia com 19.315, o Atlético com 17.177. Que é um bom público. Que é um bom público para a Arena Independência. E o Vascão com 14.880 também é um bom público, pessoas. Considerando os estádios. Sim. Eu acho que Inter e Grêmio decepcionam um pouco, né? Dado o tamanho de seus estádios. Só 27 mil para o Inter é pouco, né? Porque tem um estádio de Copa do Mundo. O problema é o Grêmio. A Arena do Grêmio cabe, acho que 63 mil pessoas, perde um pouco pro Morumbi. Um terço. 22, é horrível isso. Aí assim, Bahia a gente entende, porque tá bom, eu acho que é um bom público. O Atlético também, porque joga no Independência, que não é um estádio muito grande, eu acho que é uma média boa, né? Então, aí eu vou entrar nesse tema, nesse quesito que eu ia falar antes de mudar a página, né? Que é a ocupação do estádio, a ocupação média. O Palmeiras, ele tem a maior ocupação do futebol brasileiro, que é 76%, se eu não me engano. Das cadeiras. 32 mil pessoas, de média, 43.713 lugares no Allianz Parque. É constante, né? Constante. Acho que é 76%, se eu não me engano. Entendi. E o Atlético Mineiro, acho que vem em segundo, porque o Independência cabe 25 mil pessoas, se eu não me engano. Para 17 mil pessoas, acho que tá um bom público. Aí o Vasco vem em terceiro, que é 14 mil, e o estádio cabe 22 mil pessoas. E, mano, uma coisa que eu não entendo. O Ceará. O Castelão, se eu não me engano, não cabe 70 mil pessoas. Não, um pouco menos. Um pouco menos? 50 mil, se eu não me engano. 50 mil? Eu já fui lá, bem legal o estádio. Mas não...
A gente tava falando de estádio particular, que o Morumbi é o maior. O Castelão é da prefeitura, no caso. Porque o Ceará e o Fortaleza jogam mandam jogos lá. O estádio cabe 50 mil pessoas. 55 mil a média, vai. Para um estádio que cabe 55 mil pessoas, 22 mil pessoas, 28 mil pessoas, é pouco. Tem um GC com público aqui. Tem o GC com público? Por favor, Vitão, coloca aí. Vai falando. Então, é muito pouco público para muita vaga, para muita cadeira vazia, no caso. Eu acho que se tirar essas cadeiras dessas arenas modernas, só deixar concreto, o povão iria... mas aí eu acho que não é nem a questão disso, é a questão do preço mesmo. Do preço. Pode ter cadeira e cobrar mais barato. O Internacional, ele retirou as cadeiras da Curva Sul, onde ficam as organizadas. O Grêmio também tem isso. O Grêmio também, né? O Corinthians também tem. Então, para aumentar a capacidade, eu acho que tem... Quanto que cabe na arena do Inter? Uns 60 mil, brincando. Não, menos, bem São menos. São 2 anéis. Atualizado aí. Atualiza, por favor, Vitão. Aí, ó, a gente mostrou no programa de segunda isso daí. A ocupação que você estava falando. A ocupação. Palmeiras, 76%. Corinthians, 65%. O Atlético com 74%. Atlético em terceiro. Em segundo, desculpa. E aí o Corinthians aparece em terceiro. Sim. Lá. A gente tá falando de ocupação, de cadeira vazia. Olha o América, olha. 4 mil. 4 mil. É o estádio deles. O estádio deles. O Atlético jogando no estádio do América leva mais gente. O Fluminense, no estádio que cabe 70 mil pessoas, leva 14 mil pessoas. 19% assim, do estádio. É uma média, né? Então ela camufla um pouco. Agora eu vou falar como matemático, né? Essa média camufla um pouco. Por quê? Porque o Fluminense não levou ninguém no campeonato inteiro. E aí, assim, 3 ou 4 jogos que leva 60 mil, 50 mil que seja, essa média eleva um pouco. Então a gente olha assim, a média 14 mil, parece que levou todos os jogos 14 mil, mas não é. A maioria dos jogos foi muito abaixo disso. Muito abaixo. Só que como é o Maracanã, nos jogos que precisou, nos jogos que era como a de vida ou morte, né? Leva 50 mil. E aí essa média leva. E aí que é bom a gente ver o índice de ocupação, porque aí essa ocupação, aí sim, quanto maior essa ocupação, mais constante é o público. E aí Palmeiras, Corinthians se destacam, Vasco, o próprio Atlético Mineiro, né? Porque são times que lotam o estádio sempre, independente se o time tá mal, tá... E o Ceará é bom, Ceará, porque é um time que subiu, né? A torcida nordestina, em geral... Comparece. Eles são mais torcedores do que nós, que moramos aqui no Eixo, então, agora que vai ter Fluminense, Ceará e Fortaleza, vocês vão ver o que é um clássico. Quebrar recorde, entendeu? Porque vai parar a Fortaleza, vai parar o Ceará. O futebol nordestino é o futebol raiz, como a gente gosta de dizer. A Lampions League. A Lampions League. Mas não só a Lampions League. O futebol nordestino em geral... Porque tem pouco investimento, Tem pouco investimento, mas a paixão do torcedor nordestino... Lógico que as emissoras, elas, por exemplo, no Nordeste, tem as 3 torcidas que mais tem no Nordeste, Flamengo em primeiro, Vasco em segundo e Palmeiras em terceiro. Porque são os times que mais transmitem no Nordeste. Mas... as torcidas nos clássicos são apaixonadas. Ceará e Fortaleza, vocês vão ver um Castelão extremamente lindo. Metade Ceará, metade Fortaleza. Sim, e isso que a gente gosta de ver. Só que, como a gente estava dizendo no bloco anterior, a violência causa muito desses... E ano passado a gente teve cenas lamentáveis de torcedores do Ceará invadindo o campo, torcedores do Fortaleza invadindo o campo para se agredirem, para se matar. Gente, torcedor com torcedor, triste, né? Parte triste. É trabalhador com trabalhador, pai de família com pai de família, estudante com estudante. Então, gente, vamos só torcer pro time. Mas, então, continuando falando de Brasileirão, a CBF também divulgou a seleção do Campeonato Brasileiro. E a festa foi segunda-feira, paralelamente aqui à edição da Hora do Esporte. Então a gente não conseguiu mostrar, até por razões óbvias de tempo, né? Estava acontecendo simultaneamente. A seleção do campeonato, que foi divulgada até depois da hora que o programa acabou. Então, Vitão, eu vou pedir para você colocar a seleção, essa é a premiação, depois a gente fala. A seleção do Campeonato Brasileiro. Essa é da CBF, né? Essa foi a que a CBF premiou lá na cerimônia. A gente vai falando alguns nomes aqui. Vamos começar pelo goleiro, Samir.
Marcelo Lomba do Internacional, você concorda? Dentre as dificuldades em geral que o Inter passou, eu acho que foi merecido. Você acha que Eu acho, porque o Palmeiras, como foi o campeão, geralmente o campeão domina a seleção. Só que se você for parar pra ver, o Everton não foi muito exigido. Sim. O Palmeiras teve a melhor defesa do campeonato, com 25 gols sofridos, 26 gols sofridos, e o Everton não trabalhou muito. Agora o Marcelo Lomba trabalhou demais, porque ele é o goleiro reserva e é um mágico esse Vitão. Olha que maravilha. Só. É um mágico, realmente. Defesa montadinha. Então, hein? dentre esses quesitos, que aqui já a gente vai falar a seleção do campeonato pelo Footstats, que é uma fonte confiável, o Marcelo Lomba foi o que mais se destacou e mais trabalhou. Quando foi exigido, né? Quando foi exigido. É um bom nome. Aí na lateral direita eu não vou nem perguntar se você concorda. O Mike do Palmeiras. Concordo 110%. Jogou muito. Jogou bem. Jogou muito bem. Honrou a camisa 12. E aí a zaga é gaúcha, do Grêmio Jeromel, também indiscutível. Pra mim, indiscutível. Victor Cuesta do Inter, também acho que mereceu estar ali. Lateral esquerda, eu colocaria o Danilo Avelar, do Corinthians, que jogou muita bola esse campeonato, o Danilo Avelar. Merecia estar aí, não sei porque colocaram do Flamengo, mas já que colocaram, foi o René. Vamos pro meio de campo, Vitão? A mágica acontecendo, ó. Que mágico, que homem. Olha só, Rodrigo Dourado do Inter, bom nome também, né? Bom nome. Bom nome. Aí também não vou perguntar. Bruno Henrique, o melhor segundo volante no futebol brasileiro. Que era banco do Corinthians, só pra lembrar disso. E hoje é capitão do título do Palmeiras. Ergueu a taça, né? Ergueu a taça. Um bom nome também, um bom nome, jogou muito. Também cresceu na hora decisiva, mostrou bom futebol. E aí, Arrascaeta e Paquetá. O Arrascaeta eu não concordo. Não concorda? Não concordo. Eu acho que ele não fez um campeonato de destaque. Colocaria? Eu colocaria 4-3-3, não colocaria 4-4-2. Eu deixaria esses três, o Rodrigo Dourado, o Bruno Henrique e o Paquetá, que pra mim o Paquetá foi o melhor jogador do Flamengo no campeonato. E depois eu colocaria o Daverson no lugar do Arrascaeta, que pra mim fez um excelente campeonato, o Daverson. Mas eu acho que ele jogou pouco, né? Por isso, é que tinha dois times, o Palmeiras. Acho que por isso que ele não entrou. Mas o Arrascaeta eu não concordo, porque no Campeonato Brasileiro ele não fez um grande jogo, uns grandes jogos assim. Na Copa do Brasil e na Libertadores sim, mas entendi. No Campeonato Brasileiro não. E aí no ataque tem Gabigol e Dudu. Gabigol e Dudu. Eu não vou nem perguntar, né? Dudu foi o melhor jogador do campeonato. Foi eleito o melhor jogador. E o Gabigol, o artilheiro. O artilheiro do campeonato, acho que no ataque não por tem... um atacante, se ele foi o artilheiro, né? Sinal que ele cumpriu bem a proposta, né? E o técnico foi o Felipão. Sem... Aí também ninguém ia falar. Sem dúvidas nenhuma. Apesar de que eu colocaria Lisca doido como treinador. Você acredita que eu ia colocar o Lisca se não tivesse o Felipão? Fez um bom trabalho no Ceará, né? Principalmente psicológico, né? Ele mexe e com todo mundo, não só com o Ceará. Não é à toa que ele é o Lisca. Imagina doido, o Palmeiras com Lisca e Daverson. Os dois correndo 80 km por hora. Quem é o mais louco? Eles iam brigar entre eles mesmos, depois ia ficar tudo bem. Depois ia se jogar no chão, o outro ia subir no ônibus. No mesmo jogo. Mas eu vou falar aqui da seleção do Footstats, dando os créditos pra ele, que pra mim, os caras são extremamente sensacionais. Os caras fazem um trabalho fenomenal. E eles não colocam eles colocam por, como que eu posso dizer? Estatísticas, é isso. Então, se você quiser saber quais são esses merecimentos, lógico que eu não vou falar todos eles, porque senão não vai dar tempo, mas eu vou falar a seleção do campeonato aqui, começando pelo gol, que é o Santos, do Atlético Paranaense. Bom nome também. Jeromel na zaga e Victor Cuesta na zaga, não mudou. Na lateral, nas duas laterais, mudou o Marcos Rocha na lateral direita e o René continua, ou seja, mudou Palmeiras por Palmeiras. Palmeiras por Palmeiras, só mudou o Santos e o Marcos Rocha. No meio-campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e Paquetá. Só mudou o Paquetá, só mudou o Felipe Melo, né? E a escalação. Aí eu não concordo. Eu acho que o Dourado ainda assim. Então, aí vem as estatísticas. Tem muita gente que não concorda, mas eu também não concordo, mas veio nas estatísticas. E no ataque, Dudu, Gabigol e William Bigode.
É um bom nome. É um bom nome. Um bom time, uma boa seleção. Então, se você quer saber quais são esses merecimentos, essas estatísticas, levou eles a fazer isso. essa é o que levou eles para essa seleção. Então, entra lá no Footstats, todo créditos para eles. E você, qual que é a sua seleção? Qual a sua seleção? O Ricardo aqui já comentou, ó, faltou Arboleda na zaga. Arboleda. Essa não, acho que não bem que a zaga de São Paulo, não sei. Eu fiz a minha seleção. Você fez? Eu fiz a minha. Tem tempo ainda, Vitão? Quanto tempo tem? 5 minutos? Ah, dá pra fazer minha seleção aqui. Eu fiz a minha seleção aqui no programa passado, mas não deu tempo. O Everton no gol, Mike na lateral, Jeromel e Gustavo Gomes na zaga e René do Flamengo na lateral esquerda. Bruno Henrique, Paquetá e Rodrigo Dourado no meio campo. Dudu, Daverson e Everton Cebolinha do Grêmio. Também isso que eu ia comentar. Eu colocaria e o Felipão como técnico. Eu colocaria o Everton até no lugar do Gabigol. Sim. Eu colocaria o Everton nessa seleção. Só que o Gabigol, pelo time que tem o Santos, ele fez diferença. Se não tivesse o Gabigol no time, o Santos iria cair. Mas eu acho que o Everton, não sei, ele fez mais o time individual. No individual o Everton é um pouco melhor que o Gabigol. Já tem um time bom, tem uma base boa. Sim, que tá junto. Coletivamente o Everton ele não foi tão exigido como foi o Gabigol. Entendi o que você fala. É que o Gabigol teve mais responsabilidade. Sim. Se ele não faz os gols, o Santos não faria. O Everton tinha quem fizesse no Grêmio, né? E eu sempre dou esses créditos da artilharia do Gabigol pro Cuca. Porque antes do Cuca o Santos estava uma draga. O próprio Gabigol também. O Gabigol também estava uma porcaria. Risco de rebaixamento. Risco de rebaixamento do Cuca. Assim que o Cuca chegou no Santos, eu falei, vocês não vão cair e ainda vão brigar por uma Libertadores. Que, aliás, é tema já dos próximos programas, né? Porque como os campeonatos estão acabando, a gente não vai ter jogos para falar, obviamente, mas a gente vai trazer algumas estatísticas, né? De treinadores, de gols marcados, né? Das equipes que vão jogar ano que vem, do mercado de transferências. Então fica aí um aperitivo, né? Para vocês que estão nos assistindo. Quais serão as pautas dos nossos próximos programas, né? Principalmente transferência, eu acho que é bom. E também a troca de técnicos, que é um assunto muito, muito legal. A cultura do futebol brasileiro. Se eu não me engano, somente o Cruzeiro e o Grêmio não trocaram de treinador durante o campeonato. E o Inter. E o Inter? E o Inter. O Dair não, desde o começo. Então, mas ainda assim, 3 de 20 é um número... Muito pouco. É quase absurdo, 10%. Absurdo. 10% seria 2 times. Sim. 15% dos times. É muito pouco, né? Muito pouco. Então, assim, vão ser temas que a gente vai falar e a gente... Só que tá, vendo nessa base desse tema, já vou dar um up nesse tema. Os clubes, eles opinam muito mais... Eles optam, na verdade, né? Por técnicos jovens, que têm um futuro, que são táticos, do que os técnicos medalhões que jogam pelo resultado. Consegue mais ou menos entender isso? Sim. Palmeiras e o Corinthians são os maiores casos disso. Um deu certo e o outro foi trocado por um medalhão. E aí deu certo. Deu certo. O Carille, ele ganhou Paulista, Bipaulista e um brasileiro. Com um time... Se eu não me engano, ele disputou acho que 5 campeonatos. 5 campeonatos, ganhou 3. Só perdeu a Copa do Brasil e a Sul-Americana. E a Libertadores. E a Libertadores. Só que aí eu acho que era o Jair. Ou não? Não, era o... Não, ano passado vocês não jogaram. Não? Não. Ai, meu Deus. Esse ano vocês perderam a Libertadores por causa do Osmar. Exatamente. E o Roger, ele não tem título. Se eu não me engano, ele não tem título. Tem, no caso, acho que o Campeonato Mineiro com o Atlético e o Campeonato Gaúcho com o Grêmio. Títulos estaduais não são... até são, dependendo do título. Eu acho que desmascara muito. Vocês ganharam o Paulista e esse ano vocês lutaram para não cair. 2016, os 4 rebaixados do Campeonato Brasileiro foram campeões estaduais. Então Paulista, para mim, não... Tem aquele romance, tem aquele saudosismo, né, mas de times, né? O nível realmente é inferior. Sim. Mas eu não desmereço. Não, desmereço. Eu acho que o Paulistão ele voltou a ter a sua essência com essa final do Paulista. Também acho. Só que quando não dá certo, eu trabalho dos táticos, dos jovens, com o Zé Prancheta, como eu falo, né? Trocam por um medalhão, que eu acho que é o nível máximo assim dos treinadores. Acho que o Palmeiras tem, se não, o maior treinador.
Que, aliás, está tendo curso, né? Tá tendo curso. De aperfeiçoamento dos treinadores. E o Renato Gaúcho soltou uma coisa que o Renato Gaúcho é maravilhoso. Ele falou que não quer fazer curso porque ele quer estar na praia. Eu idolatro esse homem. Ele falou que tá de férias, né? Férias não é hora pra fazer curso. E pra quê? Antes de encerrar o programa, e pra que um cara vai fazer um curso, sendo que o cara ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, um monte de coisa, né? É, porque parece que agora vai ser obrigação ter esse curso. E aí não vai poder sentar no banco nos jogos de Libertadores, se não tiver essa licença. Mas o Renato falou que tinha que ser no meio da temporada, porque agora ele tá de férias e as férias dele são sagradas, e ele falou assim que vai pra praia e se reclamar, ele vai pra praia também. Exato. E vamos pra praia agora? Vamos pra praia também. Então é isso, vamos terminando o programa que nós vamos pra praia. Hoje para foi bom, a praia. hoje Foi bom, teve bastante interação. Tem abraços aí, Vitão? Você anotou? Não anotou porque não teve problema no Facebook, vocês comentam no Facebook. Não teve? Mas fica um abraço Fica um abraço pra vocês aí, um beijo pra vocês. E não perca a Hora do Esporte, todas segundas e quintas-feiras. Desculpa interromper você, que eu ia falar a mesma coisa. Então a gente tá ligado um pouco. O time tá entrosado. Tá entrosado todas as segundas e quintas-feiras às 8 horas da noite na wtvbrasil.com.br ou no nosso facebook.com/wtvbrasil. Se inscreva no nosso YouTube, segue lá no Insta, no Twitter. E só lembrando, né, os programas que passam ao vivo no Face e no site depois vão direto pro YouTube. Então, se você perdeu, se você quer indicar para alguém, indica lá, página da WTV Brasil no YouTube, tem todos os nossos programas, não só Hora do Esporte, né? Tem vários outros programas aqui da emissora, então assiste lá, são bem legais, o conteúdo é bem legal. Então vamos encerrando aqui, valeu, né? Gustavo, um abraço pra você, um abraço para o telespectador. Até quinta, gente. Um abraço pro pessoal de Osasco, que eu sei que gosta muito de mim. Santo André também. Santo André. E é Itatiba, isso. Itatiba, grande Itatiba. Cadu, alô Cadu. Então é isso, vamos encerrando o programa. Um abraço e até segunda-feira ou até quinta-feira. Tchau, gente.